A gente está fazendo um ciclo de palestras no IFPA, é parte de um projeto chamado Memórias em Nhangatu. A gente está pensando algumas palestras que vão estar ali contemplando o curso de História e também o TADES, NADES como horas externas, tá? hora de extensão melhor, como horas de extensão para a disciplina de Relações Étnico-Raciais. Então, a gente começa a nossa primeira palestra. Que se estrutura dentro de um pensamento evolucionista, de que as sociedades surgem primitivas, elas vão evoluindo até se tornarem civilizadas, e dentro dessa lógica evolucionista que se estrutura a partir desses dualismos, né, dessas categorias, do José de Anchieta, que é um dos missionários que vem para cá para catequizar esses indígenas, partindo da lógica justamente de que a cultura deles está errada, né? Porque a cultura deles seria primitiva, seria bárbara, por não ser cristã. Então, caberia catequizar esses povos para integrá-los à sociedade europeia. Se a gente for pensar naquela lógica evolucionista, naquela lógica dualista, a ideia é: eu vou tirar você da barbárie e vou levar você para a civilização. No século XX já, a gente tem a ideia muito forte de incorporação à nação. Essa foto é uma foto do Marechal Rondon com indígenas Tirió, na segunda expedição de inspeção de fronteiras. E a premissa do Marechal Rondon é que os indígenas tinham que se integrar à nação brasileira, tinham que fazer parte da nação brasileira, e fazer isso da maneira que fosse mais... na maneira que fosse no ritmo deles, né, dentro das condições dos próprios povos indígenas. Então, o Rondon ele vai ter uma série de posturas que vão ser muito louvadas dentro do brasileiro, de defender a existência física desses povos indígenas, né, de repudiar os atentados contra esses povos e a violência cometida contra esses povos, mas, no fundo, o Rondon concordava que os indígenas não deveriam permanecer indígenas, que eles deviam se tornar dentro brasileiro. E aí a gente tem também, já na época da ditadura militar, lá em 1979, a ideia de emancipação. O que é emancipação? O Estado ser indígena não era considerado uma identidade, era considerado um Estado transitório. O indivíduo está indígena porque ele seria considerado atrasado, bárbaro, selvagem. Só que ele pode sair desse Estado, se ele for educado pelo Estado brasileiro. Então, caberia ao Estado brasileiro levar a civilização para esses povos, e a partir do momento em que o indígena já fosse, né, já conhecesse os códigos nacionais, falasse português, né, enfim, se adequasse à sociedade brasileira, ele seria formalmente emancipado. O que quer dizer emancipado? Ele deixaria de ser indígena pela lei e se tornaria um cidadão brasileiro pleno. Isso foi vendido na década de 70 como uma grande benesse para os povos indígenas, como se fosse uma coisa que eles gostariam muito. Quem não quer se tornar um cidadão brasileiro pleno? Mas, na verdade,
A grande questão da emancipação é que os indígenas têm uma série de direitos legais, né, que faziam parte da legislação brasileira em relação às suas terras. E se você é emancipado, você perde esses direitos. Então, quando em 1979, um ministro do interior da ditadura militar, chamado Rangel Reis, tenta passar o decreto de emancipação dos povos indígenas, o que ele está querendo não é garantir mais direitos para os povos indígenas, pelo contrário. O que ele quer é dizer, eles não são mais indígenas, agora eles são brasileiros, então a gente pode ficar com essas terras que até esse momento eram garantidas para esses povos, né? Mas, enfim, se a gente for ver, desde a catequese até a emancipação, a ideia é mais ou menos a mesma. A ideia de que o indígena não tem valor enquanto indígena, que, na verdade, o que ele tem é que deixar de ser indígena para se incorporar numa forma de civilização mais evoluída, mais avançada. E as ciências, as ciências sociais, elas surgem no meio disso, né? O que a gente chama hoje em dia de ciências sociais nasce lá pelo século XVII, XVIII, se estrutura com muita força no século XIX, né? E ganha novos contornos no século XX. Então, as ciências sociais, elas surgem justamente carregadas desses preconceitos e dessa lógica evolucionista e dualista. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês, que é uma foto de um antropólogo estadunidense chamado Napoleon Chagnon. E ele estudou durante muitos anos os Yanomami, né? Lá da fronteira entre o Brasil, na região de Roraima, e a Venezuela. Eu acho essa foto do Napoleon Chagnon muito emblemática do que as ciências sociais se acharam durante muito tempo, né? Quando a gente olha para essa foto, a gente vê um homem branco, né, numa rede. Essa estrutura dentro da qual essas pessoas estão é uma casa tradicional dos Yanomami, e se a gente olha a própria semiótica da foto, né, a própria leitura da foto, mostra para a gente quem tá no centro da foto. É o homem branco, né? É o cientista, é o estudioso, é o antropólogo que está lá para trazer conhecimento para os Yanomami e sobre os Yanomami. E em volta dele tem alguns equipamentos tecnológicos, né? Tem, enfim, uma máquina de gravar, né, com um microfone. E o Napoleão, ele está num plano mais elevado, ele está numa rede, enquanto os Yanomami estão sentados no chão, e os Yanomami estão em volta dele, olhando para ele, como se ele, de alguma maneira, fosse a fonte de conhecimento, né? Eu não estou dizendo que os Yanomami pensavam isso, eu estou dizendo que quando a gente olha para essa imagem, a foto passa essa mensagem para a gente. As fotos não são ingênuas, né? As fotos têm intenção também. E a intenção dessa foto é mostrar para a gente como o cientista branco, antropólogo, ele está numa posição de privilégio em relação aos indígenas que estão em volta. E, de fato, Napoleon Chagnon, ele é um antropólogo muito conhecido e muito controverso, né? Ele publicou um livro chamado The Fierce People, né, sobre os Yanomami, dizendo que eles eram o povo selvagem, o povo violento. Ele caracterizava a violência como a principal característica dos Yanomami. E ele dizia que isso tinha componentes biológicos, dizendo que era a própria biologia, a genética desses povos que fazia com que eles fossem violentos. Ou seja, ele se aproximava muito daquelas ideias eugenistas que, enfim, influenciaram bastante a Alemanha nazista, por exemplo, né? Então, ele tinha concepções de antropologia que são bastante questionáveis e controversas, para dizer o mínimo. Uma outra coisa que ele fez foi tráfico ilegal de material genético. Tráfico ilegal de material genético. Flávia, tem uma Andressa aqui, pô, já foi. Que é o que, na verdade, ele pegou sangue, amostras de sangue de vários indígenas, né, de vários Yanomami, de maneira não consentida, de maneira não autorizada, e levou essas amostras de sangue para estudar nos Estados Unidos. Essas amostras ficaram nos Estados Unidos até muito pouco tempo atrás. E isso é ainda mais grave, porque para os Yanomami, quando uma pessoa morre, tudo dela tem que ser destruído. O corpo, as memórias, os pertences, né, o nome dessa pessoa não é mais pronunciado. Então, quando você guarda um pedaço dessa pessoa, né, uma mão, muito sério, né? E durante muito tempo... Eu posso guardar uma
de eu estou estudando vocês, vocês são o objeto do meu estudo. Eu estou estudando você como objeto. Não estou interessado na sua subjetividade. Você é o meu objeto e eu vou estudar você. Eu vou dizer o que vocês são. Eu vou dizer como vocês se comportam. É isso. É possível pensar uma ciência que não sirva aos binarismos, que não reduza o outro ao objeto, que não o desumanize e que não reproduza o discurso evolucionista? É possível a gente pensar em uma outra ciência para dialogar com os povos indígenas, por exemplo, sendo que a própria ideia de ciência no Ocidente ela surge carregada desses preconceitos, né, carregada dessas concepções? E aí, para discutir um pouco isso, eu queria recuperar a ideia do perspectivismo ameríndio, que também é chamado de multinaturalismo, que é um princípio que foi desenvolvido pelos antropólogos Tânia Stolz Lima e Eduardo Viveiros de Castro. Foi, na verdade, desenvolvido por eles, sistematizado por eles, mas parte, na verdade, de uma série de concepções de diversos povos indígenas do continente americano. Porque o que esses antropólogos foram percebendo é que, para boa parte desses povos, para a mitologia desses povos, né, para as cosmologias desses povos, você tem a ideia de que, no início, todos eram seres humanos. Nós somos seres humanos, mas as onças também são seres humanos, os peixes também são seres humanos, os rios são seres humanos, as pedras são seres humanos, as árvores são seres humanos, todo mundo é ser humano. E aí, em algum momento, lá no passado, aconteceu alguma coisa que gerou a diferenciação. Então, as onças deixaram de ser seres humanos, os rios deixaram de ser seres humanos, as montanhas deixaram de ser seres humanos, os peixes deixaram de ser seres humanos. Só que tem um porém. Eles deixaram de ser seres humanos no ponto de vista nosso, no nosso ponto de vista. Porque eu me vejo como ser humano, então eu vejo a onça como onça, eu vejo a pedra como pedra, eu vejo o rio como rio. Mas a onça também tem um ponto de vista. E no ponto de vista da onça, ela é ser humano, ela é gente. E eu não sou. No ponto de vista do peixe, ele é gente. E eu não sou. Então é como se tudo que existe no mundo fosse capaz de ter um ponto de vista. E dentro desse ponto de vista, ele é gente. Ou seja, quem tem um ponto de vista é gente. Só que eu não consigo acessar o ponto de vista da onça. Então eu não consigo ver a onça como gente, porque eu não sou onça. Só a onça consegue se ver a si mesma como gente. Isso tem, de acordo com os povos indígenas, né, isso entra na lógica da alimentação. Né? Por exemplo, nós, seres humanos, comemos peixe. Mas nós podemos ser devorados por uma onça, né? Porque a onça é nosso predador. Então, dentro do meu ponto de vista, quem é meu predador é onça. E quem eu como é peixe. Se esse é o ponto de vista, a onça, quando ela se vê como gente, se ela é capaz de me devorar, a onça me vê como peixe. Mas o peixe, se vendo como gente, ele olha para mim e ele me vê como aquele que come ele. Então o peixe me vê como onça. Não sei se ficou muito claro, está muito confuso. Mas a ideia do perspectivismo ameríndio, né, que é de alguma maneira traduzida por esses antropólogos, é que tudo tem um ponto de vista. Todo elemento no mundo tem um ponto de vista. E dentro desses pontos de vista diferentes, nós não somos gente. Nós somos outra coisa. Né? E eu acho que essa ideia do ponto de vista é um troço que pode nos ajudar muito a fugir dessas lógicas evolucionistas e binaristas, preconceituosas da ciência. Eu queria contar uma história rapidinho para vocês. Uma vez eu estava dando aula para uma turma de 6º ano, e aí eu fiz uma pergunta para eles que era: quem é mais evoluído? Um indígena sul-americano, um estado originário, ou nós que nos organizamos num estado, né? E é claro que a pergunta era uma pegadinha, né? Não existem povos mais evoluídos do que os outros. E aí um aluno meu entendeu essa pegadinha, e ele quis dar a resposta certa, né? A resposta que o professor queria ouvir. E ele falou: professor, na verdade eu acho que os indígenas são tão evoluídos
quanto os seres humanos? E essa resposta, para mim, é muito, muito reveladora, porque ele tentando dizer que um não era mais evoluído do que o outro, o que ele acabou dizendo é que os indígenas não são seres humanos, que eles são diferentes, né? Que eles não fazem parte da humanidade. E isso é um problema, porque uma das consequências desses paradigmas racistas da ciência é que ela desumaniza os outros. Ela desumaniza tudo aquilo que se afasta do ideal de civilização europeu. Então, a desumanização é um problema muito sério. E quando meu aluno de 11 anos, querendo defender os indígenas, fala eles são tão evoluídos quanto os seres humanos, isso mostra para a gente o quanto essa lógica da desumanização está arraigada no nosso pensamento. Agora, se a gente pensa no perspectivismo ameríndio, desumanização pode ser outra coisa. Se eu pensar que do ponto de vista da onça eu não sou gente, isso pode me ajudar a fazer aquilo que o Ayrton Krenak estava lá falando naquela história que eu li com vocês no início da minha fala. Pode nos ajudar a entender que a gente é só mais ou menos, a gente não é isso tudo. Para a onça, eu nem sou gente. Para o rio, eu não sou gente. Para o peixe, eu não sou gente. Né? Para o rio, ele é gente. Para o peixe, ele é gente. Para a onça, ela é gente. Então, isso nos ajuda a, de alguma maneira, entender que o nosso papel no mundo não é tão grande assim. Né? E aí eu queria trazer para vocês alguns pensamentos da Isabelle Stengers, que é uma filósofa francesa, mas que ela vai dialogar justamente com muito disso que a gente está conversando aqui. Ela pensa na ideia de uma cosmopolítica. A ideia de uma cosmopolítica não é nova na filosofia ocidental. O Kant já falava de cosmopolítica pensando que no futuro é um mundo onde todo mundo é igual. Seria o fim da história. Todo mundo é a mesma coisa. Né? Todo mundo chegou na civilização e agora todo mundo é o mais perto possível da perfeição. Só que para Isabelle Stengers, cosmopolítica é uma coisa completamente diferente. Não é construir um mundo comum, mas é construir um mundo em comum. Um mundo onde possa haver diálogo entre os diversos grupos que fazem parte dele. Né? E esse mundo parte do pressuposto que existe uma negociação. Esses mundos estão em negociação, em diálogo, o mundo inteiro. E quando eu falo os mundos, eu estou falando de mundos humanos e mundos não humanos. A gente está negociando o tempo inteiro. A gente está em articulação o tempo inteiro. E ela diz, trata-se então de nos desenraizarmos de nós mesmos, para que os outros deixem de ser exóticos aos nossos olhos. A ideia é essa, é que a gente não é que a gente só tem que negociar e a gente tem que reconhecer o valor de outros grupos humanos diferentes da gente. A ideia é que tudo que existe no mundo é um mundo que tem seu próprio ponto de vista e que tem que participar dessa negociação. Um exemplo muito claro é a Covid, né? Quando a gente pensa a pandemia ela começa, muito provavelmente, que você tem contatos que não deveriam existir entre animais selvagens e grupos humanos. E esses contatos existem porque a natureza, né, as florestas, estão sendo invadidas por grupos humanos. Você tem um desequilíbrio nessa negociação entre mundos diferentes. Isso traz uma consequência, isso traz uma resposta, né, que é a Covid-19. E essa Covid, ela se alastra para o mundo inteiro, ela tem impactos no mundo inteiro. Para a gente entender como é que funciona essa dinâmica, não basta pensar a partir do ponto de vista dos seres humanos. A gente tem que entender que outros mundos estão sendo violados, agredidos, e que esses mundos acabam dando suas respostas também. E essas respostas chegam até a gente. E aí a Isabelle Stengers e outros intelectuais também, enfim, outros pensadores, fazem uma diferenciação entre o que é o diplomata e o que é o expert. Porque a ciência está acostumada a essa imagem do expert, do cara que sabe, é o conhecedor. Ele pesquisou pra caramba, ele fez não sei quantos pós-doutorados e ele tem autoridade para falar aquilo que ele sabe. E o diplomata não é aquele cara que sabe, é aquele cara que vai negociar. É aquele cara que vai ensinar, mas que também vai aprender. E essa mudança de ponto de vista é fundamental. É a ideia de que quando eu vou estudar, sei lá, um povo indígena, eu não vou só estudar um povo indígena, eu vou aprender com esse povo também. Eu vou dialogar com esse povo também.
É a brincadeira que eu faço no título dessa fala, né? Não é estudar os indígenas, é estudar com os indígenas, é entender o que eu posso aprender com esses povos também. Com isso, a gente sai dessa lógica do expert, do cara que é o cientista que sabe tudo, e a gente se aproxima da lógica do diplomata, daquele cara que está negociando, que está se articulando entre formas de conhecer diferentes. E aí a gente chega, enfim, no Ayrton Krenak mais uma vez, e eu queria pedir licença para ler uma fala dele um pouquinho mais longa, mas é uma fala em que ele vai trazer o conceito de alianças afetivas, que para mim é um dos principais conceitos do Ayrton Krenak. Ele diz: essas sociedades ocidentais conseguem perceber o mundo que se justifica para a sua vida, para a sua existência, mas não conseguem atinar com os outros mundos além desse, por causa da sua natureza essencial mesmo. O desafio que eu tive que encarar foi o de admitir a existência de inumeráveis mundos que circundam, que se articulam e que se comunicam com o mundo em que eu transito. As possibilidades de aliança não se dão só no plano das relações sociopolíticas, no plano das ideias, no que é possível estabelecer de colaboração entre uma nação e outra, entre uma sociedade e outra. Quando eu vou a um riacho, a uma fonte, naquela nascente eu estabeleço uma relação com ela, eu converso com ela, eu me lavo nela, bebo aquela água e crio uma comunicação com aquela entidade água, que para mim é uma dádiva maravilhosa, que me conecta com outras possibilidades de relação com as pedras, com as montanhas, com as florestas. As relações não são percebidas como potência que ocorre só entre pessoas, no sentido comum em que nós entendemos as pessoas, as relações humanas, as relações sociais. Elas são alianças com muitas outras potências que estão dadas, que são possíveis. O raio, a chuva, o vento, o sol, a brisa, as paisagens. A aliança é a troca com todas as possibilidades, sem nenhuma limitação. Então, essa ideia de aliança para o Ayrton Krenak é um pouco essa lógica da diplomacia, né? Eu estou negociando aqui não só com grupos humanos, mas com grupos, né, com outros mundos. Se a gente pensa as enchentes lá no Rio Grande do Sul que aconteceram, a gente não entende essas enchentes se a gente não entender o desmatamento da Amazônia, por exemplo, né? As mudanças climáticas que estão acontecendo, que isso muda o regime de chuvas no mundo inteiro. Isso tem impactos diretos no sul do Brasil. E a previsão é que nos próximos anos esses eventos extremos, especificamente no sul, se agravem, né? Que cada vez tenha mais enchentes desse tipo no sul do Brasil. Se a gente for pensar dentro dessa lógica de alianças do Ayrton Krenak, o que a gente está fazendo é romper essas alianças com esses outros mundos. E esses rompimentos têm as suas respostas. Se eu estou invadindo esses mundos, se eu estou desmatando pra caramba, se eu estou poluindo pra caramba, se eu estou aumentando a temperatura do planeta, esses outros mundos vão dar respostas para a gente. E a gente vai sentir a consequência dessas respostas. Então a gente tem que ser diplomático e tem que fazer essa negociação de uma forma diferente. E eu preciso trazer aqui também o Davi Kopenawa, Yanomami, liderança importantíssima, autor daquele livro maravilhoso, A Queda do Céu, que também a gente pode entender o próprio Davi Kopenawa como um diplomata, que está negociando entre o mundo dos Yanomami e o mundo daquilo que em Yanomami é chamado de Napê. O conceito de Napê para os Yanomami é um conceito muito interessante, porque geralmente ele é traduzido como os brancos, né? Os não indígenas são chamados de Napê. Só que a palavra Napê também quer dizer inimigo na língua Yanomami. Então eles nos chamam de inimigos, né? Então o Davi Kopenawa, ele é claramente um diplomata nessa relação entre os Yanomami e os não indígenas, né? É graças ao Davi Kopenawa, em grande parte, que a gente, hoje em dia, consegue dar, né? Que eles conseguem, na verdade, garantir muita visibilidade para os Yanomami e que vários direitos dos Yanomami têm sido reconhecidos, né? Alguns 2 anos atrás, a gente teve aquelas denúncias de invasão da terra indígena Yanomami com um monte de garimpeiro, enfim, destruíram muita coisa, né? Passaram muita doença para esses povos, poluíram os rios com mercúrio. Isso conseguiu ter muita visibilidade e boa parte dessa visibilidade tem a ver com a liderança do Davi Kopenawa. Mas o Davi Kopenawa também é um diplomata não só entre o mundo dos indígenas e o mundo dos não indígenas, mas também entre o mundo dos humanos e o mundo dos Chapiri, que são os espíritos, né, dentro da cosmologia dos Yanomami. Ele consegue se comunicar com esses espíritos ancestrais através
da iniciação que ele teve, né, com o sogro dele, que o transformou num xamã. Então, ele, por ser xamã, também consegue fazer essa comunicação entre esses mundos diferentes. E aí tem dois conceitos que o Davi Copenau traz nesse livro, A Queda do Céu, que são conceitos importantes. Um desses conceitos é o conceito de Hereamu, que é uma fala que parte dos mais velhos para a sua comunidade com fins exortativos. O que é exortativo? Um fim de convencimento em um contexto de guerra contra os povos inimigos. Então, o Hereamu, ele é um discurso que o mais velho faz para incitar essa população para a guerra, para dizer que eles têm que fazer guerra contra os povos inimigos. Mas tem um outro conceito, que é o conceito de Waiamu, que é uma fala dirigida para os indivíduos, é uma fala dirigida a indivíduos vindo de fora da comunidade, com o sentido persuasivo de construir uma paz provisória. O que isso quer dizer? O Waiamu, ele não está falando para pessoas de dentro da comunidade, está falando para pessoas de fora. Ele não está querendo o conflito, pelo contrário, ele está querendo estabelecer uma paz. Ele está querendo estabelecer um acordo. Só que esse acordo é provisório. Essa paz, ela é provisória. E quando eu digo que a paz é provisória, isso é muito importante, porque o pensamento ocidental tende a entender a paz como uma coisa perpétua. Em algum momento vai chegar a paz, e quando a paz chegar, nosso problema está resolvido. A partir de agora é só sucesso. A gente chegou no auge da civilização. E o que esses povos indígenas estão mostrando para a gente é que a paz ela tem que ser renovada o tempo inteiro. A paz é um acordo. A paz é uma diplomacia. Ela é sempre provisória. Se eu quebro um dos elementos dessa paz, se eu estou rompendo com alguns dos acordos, essa paz está quebrada. E se o outro grupo romper algum elemento dessa paz, ela está quebrada também. Então, é importante a gente pensar nesses conceitos de Hereamu e Waiamu para pensar que essa negociação ela é marcada, sim, por conflitos, mas também pela possibilidade de realização de acordos. E quando o Davi Copenau está negociando com os brancos, com os Napê, essa negociação tem uma característica especial. Porque, efetivamente, o que os não indígenas estão fazendo, nesse momento, é acelerar a destruição de vários mundos. Quando a gente vê as consequências do desmatamento da Amazônia, por exemplo, as consequências da mineração, enfim, o aquecimento global, a exploração de terras raras em várias partes do planeta, enfim. Isso está tendo consequências muito evidentes e muito rápidas de destruição desses outros mundos dos quais a gente faz parte. Então, eu queria recuperar um pouquinho essa ideia de paz provisória para falar um pouquinho de um troço que fez parte da minha pesquisa de doutorado. No meu doutorado, eu pesquisei o movimento indígena no contexto da ditadura militar. E aí, o que eu tentei fazer foi justamente interpretar o movimento indígena durante a ditadura militar a partir de categorias indígenas, a partir de lógicas que fazem sentido dentro do pensamento de alguns povos indígenas. Então, na minha tese de doutorado, eu oponho esses dois conceitos aqui: política indigenista da Pax colonial e cosmopolítica da paz provisória. O que é isso? O que são esses dois conceitos? É pensar que a política indigenista brasileira, ou seja, a política do Estado brasileiro em relação aos indígenas, sempre foi uma política que supostamente era uma política de pacificação, mas era uma política absolutamente colonial, que falava: a gente quer se aproximar dos povos indígenas, a gente quer tomar a terra deles, a gente quer incorporar esses povos indígenas à nação brasileira como pobre, o projeto era basicamente esse: eu vou transformar uma diferença étnica numa diferença social. Se antes você era um indígena diferente de mim, agora você faz parte da minha sociedade, mas você é subalternizado, você é pobre. Então, a isso era chamado paz. Você tinha as ações de pacificação dos indígenas, como se os indígenas fossem selvagens, bravos, e eles tinham que ser pacificados. O que era ser pacificado? Era ser incorporado à força na sociedade brasileira. É uma paz bastante violenta. E o que o movimento indígena tenta fazer na ditadura militar é um caminho bastante diferente. É uma cosmopolítica, no sentido de que ela parte dessa ideia de negociação entre vários mundos, humanos e não humanos, mas ela está sempre buscando construir uma paz provisória, porque ela sabe que nunca a gente vai conseguir uma paz perpétua, porque esses acordos estão sempre sendo quebrados, eles têm que ser refeitos, eles têm que ser reatualizados. Essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês
São imagens do próprio Ailton Krenak, novinho, quando, na Assembleia Constituinte, ele pintou o rosto de preto para defender um projeto de emenda constitucional que garantia defesa dos direitos dos povos indígenas. Evidentemente, isso não é um blackface, né? Até porque Ailton Krenak não é uma pessoa branca, ele está pintando o rosto de preto em sinal de luto por conta das ameaças que os indígenas estavam sofrendo nos debates da Constituinte, de 87 e 88. Mas eu falei para vocês que, dentro dessa lógica do pensamento do Davi Kopenaua, essa negociação com os brancos ela tem uma característica especial. E tem uma característica especial porque dessa negociação depende a existência de todos os mundos. Porque se a gente continuar nessa ação de depredação que a gente está tendo, a gente vai destruir muitos mundos, né? E aí, eventualmente, não vai ser possível que esses mundos continuem existindo. Então, eu vou ler também um trechinho do livro A Queda do Céu, do Davi Kopenaua, para vocês, que eu acho que é um trecho muito emblemático. Ele diz: a floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra. O chão vai se desfazer. As árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Então, essa é a ideia de queda do céu, né? É isso que o Davi Kopenaua está chamando de queda do céu. Esse momento em que as negociações falharam. E aí o céu vai cair sobre todos nós. O céu não vai cair sobre os Yanomami. O céu não vai cair sobre a floresta. O céu vai cair sobre todo mundo, inclusive sobre os brancos, né? Que são quem está justamente causando essa destruição toda. Quando a gente pensa brancos nesse contexto, não quer dizer uma pessoa racialmente branca, né? O termo branco nesse contexto quer dizer não indígena. E aí eu vou trazer mais uma citação do Ailton Krenak, juro que é a última, mas que também tem a ver com o estudo, em que ele diz: nós podemos fazer paisagens, desmontar paisagens, tirar uma montanha daqui e levar para lá. Ora, essa técnica, essa eleição da técnica como um deus do pensamento do branco foi tão radical que está imprimindo nesse lugar que nós compartilhamos, a Terra, uma marca tão profunda que pode inviabilizar a nossa experiência de continuar vivendo aqui, pelo menos da forma que os antigos humanos a conheceram. Essa coisa de a Terra nos acolher, embalar os nossos sonhos, suprir as nossas necessidades de alimentação, de ter ar para respirar, de ter paisagens que comovem, entendeu? Vamos passar a ser uma única paisagem. Ora, se virar única, então não é paisagem. A natureza da paisagem é a pluralidade, a diversidade, é a sucessão. As paisagens se sucedem, ou então não são paisagens. Quando nós acabamos com todas as paisagens da Terra, nós entramos em coma. Eu gosto muito dessa fala, eu gosto muito, sobretudo, quando ele fala: a natureza da paisagem é a pluralidade, é a diversidade, a sucessão. As paisagens se sucedem, ou então não são paisagens. O que ele está dizendo? Que ou as coisas são plurais, ou existem muitos mundos, ou não existe nada. Essa nossa pretensão de deixar tudo com a nossa cara, de fazer com que todos os mundos pareçam com a gente, o que ela vai fazer é que a gente entre em coma, né? Porque ou existem muitos mundos, ou todos esses mundos estão em perigo. E aí, a partir daí, eu queria pensar, tá, mas depois disso tudo que eu falei, é possível fazer uma ciência que não seja colonial? É possível fazer uma ciência que rompa completamente com esses binarismos, né, que qualificam esse outro como inferior, como selvagem, como primitivo, né, que colocam novamente essa escala evolutiva que bota tudo aquilo que pareça europeu como progresso, civilização, e tudo aquilo que não pareça como atraso, fracasso? É possível fazer uma ciência assim? E eu não vou dizer que eu consiga fazer isso completamente, porque a ciência
está aí há séculos sendo colonial, sendo eurocêntrica, e romper com isso é muito difícil. Mas a gente pode tentar ser menos colonial. Por isso que no meu artigo eu digo considerações para uma prática científica menos colonial. E como é que a gente consegue fazer uma ciência menos colonial? Né? Como eu sou historiador, eu estou aqui falando sobretudo de ciências humanas. Como é que a gente faz para ser menos colonial? E aí eu coloquei aqui algumas direções. 4 direções. A primeira, é importante que a superação da dualidade sujeito apareça apenas como um tema de pesquisa, mas como prática dos trabalhos científicos de diferentes áreas. O que isso quer dizer? Não basta dizer que para outros povos diferentes da gente não existe essa separação entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Eu acho que é importante que a gente faça isso no nosso próprio ofício, como cientista, como historiador, no meu caso, né? Então, a ideia é que a gente possa conceber a possibilidade de um rigor científico dentro de uma prática científica que é política, que é diplomática, que está articulando mundos. É a ideia de que se eu estou estudando determinado povo, esse povo também está me estudando. Se eu estou conhecendo esse povo também está me conhecendo. E se eu quero conhecer, é importante que eu saiba aprender com eles, né? É importante que a lógica do conhecimento seja muito mais uma troca do que uma separação entre aquele que conhece e aquele que é conhecido. E aí essa imagem de tornar-se onça me parece interessante. A ideia de que o historiador que se vê como o centro do conhecimento humano e que desumaniza aqueles que são diferentes de si, possa se colocar ele no lugar da onça, né? E se o outro que se vê como humano me vê como diferente? O que eu posso aprender com esse olhar daquele outro que é diferente de mim? Então esse seria o primeiro movimento que eu acho que é importante para a gente se afastar dessa lógica colonial. O segundo botei aqui, da necessidade de que explicitemos o caráter político e diplomático do fazer científico, decorre a premência de que a maneira como analisamos os processos históricos cientificamente não negligencia o seu componente liminar, fronteiriço. O argumento de que a pesquisa sobre as sociedades humanas deve insistir em rastrear acordos, negociações e trocas não é recente. Entretanto, devemos insistir na constatação de que não são apenas os agentes humanos que participam desses acordos, negociações e trocas. A diplomacia, bem ou mal sucedida, se opera entre vários mundos. O que eu quis dizer com isso? Quando eu estava na faculdade, quando a Flávia estava na faculdade também, junto comigo, a gente aprendeu muito que a história, quando ela surge enquanto campo científico, há muito tempo atrás, ela estava preocupada em contar a história dos grandes homens, a história, né? E aí eu estou falando de homens mesmo, porque as mulheres não entravam muito na história. Estava preocupado em contar a história dos governantes, né? Dos governos, das civilizações. E aí, com o passar do tempo, os historiadores foram pensando, cara, mas e se eu for pensar, e se eu olhar para os grupos que não são os grupos poderosos, né? E se eu for olhar para os grupos marginalizados, se eu começar a pesquisar os trabalhadores, né, que foi o tema que a Flávia pesquisou a maior parte da trajetória acadêmica dela, se eu for pesquisar os indígenas, se eu for pesquisar as minorias raciais, se eu for pesquisar as mulheres, se eu for pesquisar a população LGBT, né, se eu for romper com essa história dos grandes homens e começar a explicar, né, e começar a pesquisar esses grupos que estão marginalizados. O que eu estou dizendo aqui é que é importante que a gente pesquise também não só esses grupos humanos que estão marginalizados, mas esses outros mundos que estão marginalizados. A história, durante muito tempo, se preocupou muito pouco com o que a gente chama de natureza, né? A história ambiental é um campo bastante recente dentro da história. E é muito comum que outros campos da história não dialoguem muito com a história ambiental. Não dialoguem muito com a ideia de que a gente está em negociação com outros mundos o tempo inteiro. Então, romper com essa separação entre sujeito e objeto, né? A ideia de que a gente também tem que aprender com aquilo que a gente está estudando, né? Com o ponto de vista daqueles que a gente está estudando, e também, além disso, a gente tem que entender que os mundos que a gente está estudando não são só mundos humanos. E é importante aprender com esses mundos que não são mundos humanos também. Não sei se está claro, não sei se está confuso, enfim, depois a gente conversa um pouquinho. A terceira direção que eu estou colocando aqui ao estudarmos os eventos que conformaram o
o que chamamos de história moderna, não podemos perder de vista que eles se relacionam mais ou menos explicitamente a um processo de genocídio das populações indígenas. Não há direito dos povos, antropocentrismo, direito do homem e do cidadão, concerto das nações ou Declaração Universal de Direitos Humanos que não tenha como ponto de fuga esse genocídio. O que eu estou dizendo? Que a cada momento que a gente está estudando a história moderna, ou seja, a história a partir do século XV, do século XVI, a gente está falando de um processo acelerado de genocídio. A gente está falando de extermínio de povos indígenas do mundo inteiro. A gente geralmente pensa, quando pensa em indígenas, a gente pensa só no continente americano. Mas tem povos indígenas na África, na Europa, na Oceania, na Ásia. E é importante que, quando a gente está falando de renascimento europeu, a gente não ignore o fato de que o renascimento europeu tem a ver com o genocídio indígena. As reformas religiosas têm a ver com o genocídio, né? Cada um dos eventos da história moderna tem a ver com esse genocídio de populações indígenas no mundo inteiro. Eles não estão desarticulados. Até porque o pensamento que está sendo formulado nesse contexto é um pensamento que justifica, que legitima, que de alguma maneira dá o aval a esse genocídio. Se a gente pensa, sei lá, o liberalismo lá do século XVIII, se a gente pensa Adam Smith, se a gente pensa John Locke, esses caras estão dizendo que está tudo bem matar indígena na América, porque eles não conhecem direito, porque eles não têm a noção de propriedade privada. Então, John Locke e Adam Smith estão legitimando o genocídio indígena na América do Norte. Quando a gente aprende sobre Adam Smith e John Locke, a gente geralmente aprende que eles estão justificando o genocídio, mas eles estão. E eu acho que é importante que isso não seja invisibilizado. Mas, ao mesmo tempo que é importante deixar explícito que essa história moderna está toda imbricada de genocídio, é importante deixar explícito também que o genocídio ele vem junto com o ecocídio. Quando mas quando se está levando ao genocídio essas populações indígenas, também está levando à destruição da natureza, dos mundos com os quais essas populações convivem, habitam e se relacionam. Então, a moderna história, né, a história humana, desde lá do século XV e XVI, também é uma história de destruição de paisagens, de destruição de biomas, de destruição de mundos, né? Vamos ver o que na Europa continua, o que na Europa permanece de biomas tradicionais, de florestas tradicionais, pouquíssimo, né? E essa mentalidade europeia, essa mentalidade eurocêntrica, colonial, que está sendo, né, espalhada para o mundo inteiro, que justifica essa destruição desses mundos ao longo do planeta inteiro. E, finalmente, se os modernos estados ocidentais se construíram em um esforço de subalternização dos mundos, ou seja, um esforço de dizer que esses outros mundos são inferiores, são subalternos, eles o fizeram também através da constante dissimulação desse esforço, através do discurso da universalidade, que concorreria para o estabelecimento de uma paz perpétua. O que eu estou dizendo? Que, ao mesmo tempo em que esse pensamento moderno ocidental está destruindo o mundo, está subalternizando o mundo, está destruindo grupos humanos, está subalternizando essas populações, ele diz que não está fazendo isso. Ele dissimula isso através do discurso da paz, de que, na verdade, eles estão levando a civilização para esses povos, de que eles estão pacificando esses povos. Vamos lembrar daquela imagem do José de Anchieta catequizando os índios. Para os missionários religiosos, eles estão levando a paz para esses povos. Para o Rondon, no início do século XX, quando ele invade terras indígenas para integrá-los à sociedade brasileira, à nação brasileira, para o Rondon ele estava levando a paz para esses grupos indígenas, né? Na ditadura militar, quando o Rangel Reis, o ministro da ditadura, faz o projeto da emancipação, na concepção que ele está representando, ele está pacificando esses povos indígenas. Então, essas violências, esse genocídio, esse ecocídio, ele é sempre acompanhado num discurso de paz. Se a gente pensa o imperialismo europeu sobre a África e sobre a Ásia no século XIX, né, o discurso era o fardo do homem branco, a missão civilizadora, a gente tem o dever de civilizar esses povos que são tão inferiores. O discurso é sempre um discurso de paz. É um discurso que camufla a violência, que finge que essa violência não existia de verdade.
E é por isso que eu coloquei aqui. Dessa forma, contar uma história que não compactue com o colonialismo pressupõe considerar a permanência do conflito, declarado virtual, como condição de existência da própria paz. A gente só pode ter uma paz se ela for uma paz negociada. A gente só pode ter uma paz se ela for uma paz que se entende como uma paz provisória. E uma paz provisória, ela requer um esforço dos dois lados para que a paz continue existindo. Uma paz imposta não é uma paz de verdade. Né? Aquele verso, paz sem voz não é paz, é medo. É exatamente isso. Se a paz se dá através da violência, ela não é paz. Ela é violenta. Se a civilização se dá através da violência, ela não é civilização. Né? O que a gente tem que fazer é tentar mediar um acordo entre esses mundos inteiros que estão, enfim, em relação desde sempre. E aí, para eu encerrar, e eu juro que eu estou encerrando, eu queria perguntar, se você não quiser responder para não dar confusão, depois vocês respondem. Mas eu queria perguntar se vocês viram um filme chamado Não Olhe para Cima, que é um filme, acho que de 2022, ou é de 2021, direção do Adam McKay. É um filme que eu acho que ele tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? A história do filme é que alguns astrofísicos descobrem que tem um cometa, um meteoro gigantesco que está vindo em direção à Terra, e aí a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que, né, alertar os governos que isso está vindo, e com toda a tecnologia que a gente tem que negociar com esse meteoro. A gente tem que explodir esse meteoro, dividir esse meteoro em diversas partes, para que essas partes escapem à gravidade da Terra e não destruam o planeta Terra. Porque se o meteoro continuar na rota dele, ele vai destruir a Terra. E aí o que acontece? Acontece que descobrem que nesse meteoro tem vários minerais. Eu acho que no filme eles falam quais são os minerais, eu já não me lembro mais, mas que tem vários minerais muito raros e caros, e que seria um desperdício explodir esse meteoro inteiro se a gente pode lucrar explorando os minerais que estão nesse meteoro. Então, o governo norte-americano começa a fazer um plano para explorar esse meteoro, não explodi-lo completamente, né? E aí o que é dito não, mas com isso a gente vai dar um jeito de dividir esse meteoro acho que em vários pedacinhos, enfim, eles cairiam na Terra e a gente conseguiria explorar sem que o meteoro destruísse a Terra. Talvez eu tenha contado uma parte errada da história, mas não faz diferença. E aí, o que está acontecendo? As pessoas estão vendo que o meteoro está chegando. Já dá para ver no céu que o meteoro está chegando. E aí o governo fala, não olhe para cima. Não olhe para cima. A gente está dando conta de tudo, isso não é uma ameaça de verdade. Fiquem tranquilos. Se vocês estiverem estressados, a gente vai disponibilizar um telefone para vocês ligarem, para vocês conversarem, para vocês ficarem calmos. Está tudo sob controle, não tem meteoro nenhum vindo para a Terra, não olhem para cima. E, bom, não vou dar um spoiler do final do filme, mas a grande questão é, se você insistir em não olhar para cima, o meteoro vai chegar na Terra e vai destruir tudo. Né? A gente tem que olhar para esses mundos que estão em contato para a gente conseguir negociar com eles. Se o nosso único interesse for ganhar dinheiro para caramba e continuar explorando tudo, isso impede a negociação, isso impede a diplomacia, e isso não destrói só os vários mundos que convivem com o nosso mundo humano. Isso destrói o nosso mundo também. Se a gente está destruindo todos os mundos, a gente também está destruindo a gente. Né? É o que o Ayrton Krenak fala quando ele diz que ou existem muitas paisagens ou não existe paisagem nenhuma, porque a natureza da paisagem é a pluralidade. É o que o Davi Copenhague, quando ele fala que quando o céu cair, ele vai cair na cabeça de todo mundo. Não é só do Zé Numano, é dos Napê também, é dos brancos também. E aí eu queria terminar, então, com essa provocação. Né? É importante olhar para cima. É importante ouvir o que esses diversos mundos estão querendo dizer para a gente. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Flávia, pelo convite. Agradeço, João. Eu te agradeço. Te peço desculpa por essa confusão toda. Eu acho que agora a gente, quando abrir para o diálogo, a gente não vai ter o mesmo problema, porque eu fiz um trabalho duro aqui enquanto você falava de tirar todos os nomes que levantavam a mão ou que tinham, sei lá, um codinome tipo Jacinto Rola, coisas assim, né? Eu fiquei 2 anos dando aula online, então isso não é nenhuma novidade para mim, eu estou bem acostumado.
Não, pois é, nós todos, né? Mas aí eu acho que saiu, a gente desacostumou um pouco, né? Deu Mas assim, né? Acaba que é interessante pensar até essas incursões, assim, né? Porque por mais que a gente tenha colocado como um evento acadêmico, e isso mostra que a gente está tendo uma circularidade nos espaços que faz esse trabalho de fato ser o que ele quer ser, que é um trabalho de extensão. Então, o papel de tentar sair dos muros do IF foi bem sucedido, tanto é que tivemos haters, né? E um outro lado interessante também da gente, não necessariamente bom, mas interessante da gente pensar esses haters, né? É que a gente está falando de algo sensível, né? Ainda que a gente coloque essa roupagem acadêmica, ainda que a gente se filtre, né, em todos esses balizadores acadêmicos, a verdade é que esse diálogo ele é um diálogo tensionado por todos os lados, e não é porque a gente está na Amazônia, né, que isso tensiona menos aqui, eu acho que tensiona até mais, né? E eu acho que a tua fala, ela não só se conecta com a nossa experiência acadêmica, mas ela também se conecta com a nossa experiência do dia a dia, né? Porque o Meteoro ele vai trazer empregos, né? A Belo San vai trazer empregos, Belo Monte vai trazer empregos enfim, tudo mais, né? E a gente está em disputa desse mundo aqui, né? Eu acho que tem aquela frase do Thompson que eu gosto muito, né? Se não fosse a derrota dos camponeses ingleses, talvez a Inglaterra não tivesse mais campos, né? E Uhum. batalhas perdidas na Inglaterra, na França, podem ser ganhas, né, em outros lugares. Então, eu acredito que batalhas perdidas na floresta, na Mata Atlântica, podem ser ganhas na Amazônia, né? Então, estamos lutando e com as armas que temos, né? Fazendo as diplomacias que podemos, enfim, né? Em diálogo com esses mundos. E celebrando as conquistas, né? Porque quando a gente consegue alguma coisa, por pequena que seja, né? A gente tem que comemorar, né? Enfim, o impedimento ainda que momentâneo da construção daquele corredor no Tapajós é um troço que a gente tem que comemorar. A luta aqui está sendo agora Belo San, né? E como se joga nessa, né? Mas antes de abrir para perguntas, eu ia falar para vocês levantarem a mão na ordem que vocês quiserem fazer a pergunta. Enquanto eles vão se organizando e pensando, eu já queria deixar uma discussão para você que é sobre mais acadêmica, que eu acho que eu tentei fazer na sala de aula, mas eu acho que você faria isso com muito mais. Você dançaria nesse tema o que eu me debato, né? Que é a questão do pensamento decolonial, né? Como é que a gente pode produzir, né, dentro da dessa, desse pensamento, né, dentro dessas articulações, e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre. Você falou, né, os 4 pontos, mas eu queria que você colocasse um pouco dos desafios, como é que está o estado das artes dessa discussão sobre o pensamento decolonial e, sobretudo, a questão da história. E você quer fazer em bloco? Porque a gente já tem 2 pessoas com a mão levantadas, Uhum, a pode ser. Erilane e a Edileia. Erilane, pode falar, você foi a primeira. Boa noite a todos, boa noite, professores, né? Professor, fiquei muito feliz, amei aí o que você falou para nós. E eu fiz uma observação, na verdade, eu fiz uma observação, né? Eu até escrevi aqui. A intenção de civilizar os índios nada mais foi que um preconceito racial de não aceitar eles como eles de fato são, né? Outra coisa que eu observei aqui é quando você falou do homem, quando ele vai no rio, que ele molha o rosto com aquela água, e ele observa, ele sente a água, ele vê as pedras ali no rio, ele vê a natureza ao redor. Só vi uma palavra assim que gerou em mim, foi respeito, né? Que a gente
tem que respeitar não somente a natureza, mas tudo que está ao nosso redor, né? E o homem de certa forma, eurocêntrico com esse pensamento, ele deixou de respeitar tudo isso. É isso que eu queria falar. Eu só tenho uma observação a fazer, João. Você está muito jovem mesmo, porque todo mundo me chama de senhora, eu fico brigando, e não precisou de brigar para chamar você de você. Você está jovem, para. Desculpa aí, professor. Não, não quero Eu estou com 42. Não, carioca chamar de senhor, a gente não gosta, não. Edileia, pode falar. E depois o Matheus, eu acho. Isso. Boa noite. Professor, na verdade, é só um comentário mesmo a respeito das citações que o senhor colocou, porque eu achei muito lindo. Porque às vezes a gente tem uma visão tão defasada dos índios e a gente percebe com essas citações quão inteligentes eles são, né? Porque eles têm uma visão ampla de como que o homem ele pode destruir aquilo que de fato é o que nos faz sobreviver, é o que nos dá a vida. E nós, pensando em avançar com a tecnologia, tudo, a gente acaba destruindo aquilo que traz a vida, né? Para nós. Então, eu achei incrível essas citações, achei eles muito inteligentes, os autores dessas citações. E depois eu quero saber quais são os livros para me ler, para mim também ficar mais inteligente. Eu te digo agora, quais são os livros na mostra aqui, posso pegar para mostrar. Tá bom. Deixa eu anotar aqui, peraí. Quem vai agora? Eu respondo já ou... Flávia, você está mutada. Desculpa, é porque a cachorra começou a latir, eu desliguei. Matheus, você gostaria de falar ou prefere que eu leia o seu comentário? Eu vou ler. Gostaria de agradecer pela palestra e as contribuições do professor. A partir das reflexões apresentadas, eu queria perguntar: na contemporaneidade, em que medida os povos indígenas ainda são tratados como objetos de estudo e como a proposta de produzir conhecimento com esses povos podem contribuir para uma educação antirracista que rompa com a lógica eurocêntrica e com o silenciamento dessas vozes. Aí eu peço que a Lunara e o José aguardem a próxima rodada para também não ficar muita coisa, né? Beleza. Então, vamos lá. Flávia pediu para eu falar um pouquinho sobre esse pensamento colonial e como é que a gente consegue produzir dentro dessas articulações, né? O que a gente chama hoje de pensamento decolonial é muita coisa, né? É uma coisa, enfim, são essa identificação de que o próprio conhecimento, a forma como a gente conhece o mundo não é neutra, ela tem um ponto de vista, é uma coisa que começa a se tornar mais comum na segunda metade do século XX, né? Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial enfim, todas as reflexões sobre as consequências dessa desumanização do outro, né? Da desumanização da diferença. A gente tem uma série de produções que tentam entender como a própria forma como a gente conhece o mundo, ela é cheia de aspectos coloniais que são muito problemáticos, né? E aí o conceito decolonial, ele vem lá já nos anos 90, com um grupo de latino-americanos que estão pensando como romper com essa colonialidade do conhecimento a partir da própria América Latina, a partir do pensamento daquilo que é nosso, né? Como é que a própria existência da América representa para a Europa uma grande coisa, uma grande diferença, né? Lá no finalzinho do século XV, quando chegam os europeus aqui, eles olham para os indígenas que estão no continente americano e eles, enfim, eles de alguma maneira enxergam nesse outro aquilo que é radicalmente oposto a eles. E isso vai ter um impacto muito grande sobre a estruturação desse pensamento ocidental colonial sobre nós. Então aí, não sei se eu estou sendo muito prolixo, se eu estou me alongando muito, mas a partir daí esses pensadores vão começar a tentar discutir como é que a gente pode conhecer de uma outra forma, de que maneira a gente pode conhecer o mundo
através de outros olhares. Então, o que significa tentar conhecer o mundo a partir da margem, a partir desses grupos que estão excluídos, a partir desses grupos que estão segregados, o que é tentar conhecer o mundo de uma maneira bilíngue, né? Que é um troço tão comum na Amazônia, você pensar grupos que falam 2 línguas, 3 línguas, 4 línguas para se comunicar entre si. Você tem autores que escrevem em 2 línguas ao mesmo tempo, né? Que escrevem sei lá, em português e em guarani ao mesmo tempo, que escrevem em inglês e em línguas nativas ao mesmo tempo, ou que escrevem em inglês e em espanhol e em alguma língua indígena ao mesmo tempo. Como é que isso pode ser uma ferramenta interessante de conhecimento? E aí, a partir daí, você tem vários autores e várias pessoas que estão pensando essa decolonialidade, como a própria forma de estudar matemática, né? Porque se a gente pensa, acho que nada parece tão regular e eterno quanto a matemática, né? Que 1 mais 1 é 2. Né? A gente aprende que, assim, a matemática não tem como fugir. A história, tudo bem, tem diferentes pontos de vista na história. Sociologia, enfim, a geografia, mas a matemática não tem vários pontos de vista, porque a matemática é uma só. 1 mais 1 é 2. E aí você estuda etnomatemática, e você vê que diferentes povos entendem a matemática de formas diferentes. E que essa etnomatemática, essa forma como os diferentes povos lidam com os números, funciona muito bem para eles. Eles não precisam de outra matemática, né? Aí dá um nó na cabeça, assim, caraca, como assim? Existem outras formas de lidar com números, né? Existe também. Então, eu acho que o que a gente tem feito, a gente, comunidade científica, acadêmica, nas últimas décadas, eu acho que, sobretudo, a partir dos anos 2000, é tentar radicalizar esse pensamento decolonial. Vou dar um exemplo. Quando eu e a Flávia fizemos faculdade, a gente tinha história antiga 1 e 2, que era Grécia e Roma. A gente tinha história medieval 1 e 2, que era basicamente Europa, e um pouquinho lá de Oriente Médio. Aí a gente tinha história moderna 1 e 2, contemporânea 1 e 2, que era basicamente Europa também. Aí a gente tinha Brasil 1, 2, 3, 4 e América 1, 2, 3, 4. Ou seja, a história que a gente estudava era basicamente europeia. A gente não tinha história da África na faculdade. A gente não tinha história indígena na faculdade. Hoje em dia existe história da África na UFRJ, onde a gente estudou. História indígena ainda não tem. Existe uma disciplina eletiva de história indígena, mas não a disciplina obrigatória. A gente tinha que fazer 2 disciplinas de filosofia. Era obrigatório. Essa filosofia que a gente estudava na faculdade era só filosofia europeia. Não tinha pensador africano. Não tinha Ailton Krenak, não tinha Davi Kopenawa, não tinha pensadores, sei lá, da Ásia, não tinha. E hoje em dia isso está mudando. Isso está mudando em grande parte, isso é muito, muito legal que se diga, está mudando em grande parte por causa dos alunos. Os alunos estão chegando, estão falando assim, cara, a gente não quer estudar só filósofo europeu, não. Por que não tem filósofo negro aí na história? Por que não tem filósofo africano? Por que não tem filósofo indígena? Então, essas mudanças partem muito dos estudantes, né? Porque professor, e aí eu estou falando eu também, né? A gente chega um momento que a gente está acostumado a dar aula de um jeito, e aí a gente se acomoda um pouco também. E aí chega um aluno e fala assim, mas não quero saber disso não, quero saber de outra coisa. Quero saber de Ratanabá, que nem o menino falou lá no início. A gente até pode falar de Ratanabá também, essa maluquice que inventaram, que há 8 milhões de anos você tinha uma civilização humana na Amazônia. 8 milhões de anos atrás não tinha nem gente no mundo, né? Mas eu acho que é isso, cara. Quando chega um aluno e fala, eu quero estudar outra coisa, me ensina isso de um outro jeito, eu acho que isso é fundamental, porque é o momento que a gente tem que virar onça, né? E falar assim, beleza, vou escutar o que ele está falando, porque o que ele está falando faz toda a diferença. E é assim que a gente avança, né? Se hoje em dia os currículos estão mudando nos cursos, né, de formação, é graças, em grande parte, aos estudantes, ao movimento negro, ao movimento indígena, dentro das universidades, dentro dos centros de educação. Isso faz uma diferença danada, mas eu fiz uma digressão gigante, Flávia, eu não sei se eu te respondi, mas é isso, assim, eu acho que quais são os desafios que a gente tem em pensar um projeto decolonial de ciência, eu acho que os desafios é que tudo isso gera reação, né? Quando a gente está estudando gênero, a gente atiça a galera que acha que mulher tem que ficar quietinha. Quando a gente está estudando sei lá, povos indígenas e, né, as formas de conhecimento desses povos e a relação que esses povos têm com a natureza, a gente está desafiando quem acha que indígena tem que deixar de ser indígena mesmo, que tem que deixar as terras para serem mineradas.
Então, o que a gente está vendo hoje, nesse momento, 2026, é muita reação de vários grupos que estão dizendo, não, a educação hoje em dia virou ideologia, agora é ideologia, a educação sempre foi ideologia. Quando você faz uma faculdade de história, como eu fiz, que você não tem uma disciplina que fala de indígenas e nenhuma disciplina que fala sobre africanos, isso é ideologia. Então, quando você fala agora vai ter africano, agora vai ter mulher, agora vai ter indígena, isso é ideologia? Também. É outra ideologia. É uma ideologia com a qual eu concordo muito mais, né? Bom, Erilane falou que a intenção de civilizar esses povos indígenas, né, esse discurso de civilização, era basicamente causada por um preconceito racial, de não entender a diferença como uma possibilidade, né? E é exatamente isso, Erilane. Essa lógica de que tudo aquilo que é diferente tem que ser igual a mim, né? A diferença é de que eu tenho que pacificar a diferença. O que é pacificar? É você transformar o outro em você. Só que é transformar o outro em você não que nem você, né? Porque quando você supostamente pacifica o indígena, você não está falando assim, eu sou um cara rico, estou chegando na Amazônia, quero explorar essa terra, vou fazer o indígena virar civilizado, e aí o indígena vai ser rico que nem eu. Não. O indígena vai ser um trabalhador pobre que vai trabalhar para mim. Então, não é só não aceitar a diferença do indígena, eu não aceito a diferença do indígena e eu vou transformar ele num cara parecido comigo, mas inferior, numa posição social abaixo da minha, né? E aí aquela fala do Ailton Krenak, quando ele fala que, enfim, a relação que ele tem com a natureza é de olhar para o rio que ele está lavando o rosto e entender isso como uma maravilha, é isso, são as alianças afetivas que ele está dizendo. Que alianças ele consegue construir, não só com outros grupos humanos, mas com a natureza, né? Como é que você pode olhar para a natureza e se encantar? Eu, quando fui para Altamira, né? Eu fui para Altamira 2 vezes já, fiquei na Casa Flávia, e não tinha um dia que eu não saía da Casa Flávia, não olhava para o Xingu e não ficava emocionado. Eu falei, cara, não é trivial, gente. Olha, no Sudeste você não tem isso. No Rio de Janeiro não tem, no Rio de Janeiro não tem nem rio, né? Porque os poucos rios que a gente tem já transformaram em esgoto. Mas, assim, não tem um rio desse tamanho. Não tem um Xingu desse tamanho. Cada vez que eu olhava para o Xingu, eu me sentia emocionado mesmo, assim. Está convidado aqui, professor. Está convidado a vir morar aqui. Aqui está aberto para você vir. Flávia já me falou isso também. Se quiser, eu posso vir morar. E olha que eu moraria fácil, porque eu estou com meus pais, minha tia, tem gente para cuidar aqui. Mas eu moraria fácil. Enfim, eu amo Altamira. E Edileia falou das citações, dessas citações do Krenak, do Davi Copenau. Tem os livros do Krenak que estão aqui pertinho, eu posso pegar. Os livros do Davi Copenau já estão mais longe, eu não consigo pegar aqui. Mas as citações do Ailton Krenak, elas são desses livros aqui. A Vida Não é Útil, da Companhia das Letras. Futuro Ancestral. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A gente vai ler esse livro aí. Qual? Ideias para Adiar o Fim do Mundo? A professora Flávia colocou no plano. É maravilhoso. Orgulhoso de mim, amigo. E tem alguns livros de entrevistas também, do Ailton Krenak, que esses são mais difíceis de encontrar. Mas se vocês quiserem dar uma lida, eu, enfim, posso tentar disponibilizar para a Flávia, escanear, sei lá. Que esses são mais difíceis. Mas esses 3 aqui, da Companhia das Letras, são mais fáceis de encontrar. E do Davi Copenau é o livro que se chama A Queda do Céu, que está lá longe, eu não consigo pegar agora. Mas é um livrão desse tamanho, um livro incrível, que ele vai justamente refletir sobre os Yanomami, sobre essa relação dos Yanomami com os não indígenas, né? E as consequências que isso tem para a terra deles. Assim, um livraço, um livro incrível. E aí Matheus fez a pergunta aqui. Deixa eu recuperar a pergunta do Matheus. Em que medida os indígenas ainda são tratados como objetos de estudo e como a proposta de produzir conhecimento com esses povos pode contribuir para uma educação antirracista? Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que se a gente pensa em produzir conhecimentos não só sobre os indígenas, mas com os indígenas, a gente imediatamente está sendo antirracista, né? Porque a base do racismo é
essa ideia evolucionista, de você tem povos que são superiores a outros. E se um é superior ao outro, eu não tenho que aprender com aquele que eu já considero inferior. A partir do momento que eu entendo que eu tenho que aprender com ele, eu automaticamente estou sendo antirracista, né? E aí, em que medida os povos indígenas ainda são tratados como objetos de estudo? Eu acho que, em grande parte, dentro da academia, os indígenas ainda são concebidos como objetos de estudo, né? Enfim, os antropólogos vão lá estudar os indígenas e aí fazem trabalho de campo com os indígenas e muitas vezes não voltam para mostrar o que eles estudaram, para mostrar se aquilo que eles estudaram faz sentido para os indígenas ou se não faz, né? Enfim, não se permitem ser estudados pelos povos que eles estão estudando. Mas hoje em dia está mudando, né? Hoje em dia, assim, você tem vários cursos de antropologia que têm cota para indígenas, por exemplo. O curso de antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é um dos cursos de antropologia mais antigos que existem. Hoje em dia tem cota para indígenas. Você tem cada vez mais indígenas ingressando nesses cursos, o que é muito importante, não só para eles próprios estudarem as suas sociedades, mas para eles estudarem a gente também, né? Eu quero saber o que esses caras têm a dizer sobre mim também, sobre a minha sociedade. Eu quero aprender sobre a forma como eles me enxergam. Isso é fundamental. Para que a gente rompa com essa lógica de sujeito de conhecimento e de objeto de estudo, né? Também não sei se eu respondi, mas eu acho que é um pouco por aí. O Matheus deixou outro comentário, que eu acho que é interessante a gente colocar também, que é a filosofia da Djamila Ribeiro, sempre comenta aqui, na formação acadêmica dela, predominaram autores brancos. Como mulher negra, ela precisou buscar outras referências por conta própria. Isso mostra como a universidade ainda é marcada por uma lógica eurocêntrica e pouco diversa, por mais que parte disso tenha mudado. O Matheus, eu conheço, estou reconhecendo o Matheus da foto agora. Obrigada, Matheus, por estar aqui com a gente. E olha isso que o Matheus falou, né? A Djamila teve que buscar por conta própria autoras negras, né? Autoras mulheres, que na formação dela ela não teve acesso. E aí é porque a Djamila e outras pessoas que nem a Djamila procuraram e tiveram acesso a outras referências que o movimento negro dentro das universidades começou a falar, galera, vamos parar de estudar só autor branco, vamos parar de estudar só homem, vamos estudar mulher, vamos estudar indígena, vamos estudar autores negros. Isso pressionou os cursos dentro das universidades a mudar os seus programas, a mudar as suas disciplinas, né? A forçar que esses outros autores passassem a circular também para que as próximas gerações não precisassem fazer esse esforço por conta própria, porque fazer esse esforço por conta própria é muito difícil também. Eu vou furar a fila, deixar o Matheus, já que a gente está falando dele, fazer o comentário dele antes, aí depois a gente retoma a fila. Beleza. Pode falar, Matheus. Eu não ia falar muito no microfone, porque eu não gosto muito, mas eu vou falar. Eu sou o Matheus, sou acadêmico do curso de Letras de Português, e aí estou inserido nesses estudos étnico-raciais, né? Eu acho de grande importância essas palestras, porque acrescentam bastante para mim e acredito que para todo mundo que está participando, né? Fiquei até um pouco revoltado ali no começo, né? Com aquele pessoal fazendo baderna, mandei mensagem aqui para a professora Flávia, mas é muito gratificante esse tipo de palestra. Obrigada, Matheus. É a aliança afetiva que a gente está construindo. José, você... Olá, boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Flávia por ter trazido o João aqui, agradecer por essa aula aqui, que foi muito boa. E eu estava assim, eu peço perdão assim, se eu for no que eu vou falar, porque no começo eu perdi um pouco ali, eu acabei me revoltando também igual o Matheus, e acabei até me retirando da sala. E aí eu comuniquei com o Rian aqui, ele falou que estava né, prosseguindo normalmente, e felizmente, né, deu tudo certo. E aí, quando eu voltei para a aula, João, você estava explicando a respeito justamente vamos dizer assim, dessa dicotomia, né, dessa percepção, né, dos povos indígenas, dos povos ameríndios, né, de enxergar, né, as espécies, né, naturais, a natureza, né, e os animais e os espíritos, né, como seres humanos também, né. E isso dialoga muito com um livro que eu conheci lá em dezembro. Eu não tive a capacidade de ler esse livro porque ele é em francês.
E aí eu não sei falar francês, ele não tem em português. Ele só lançou em francês e em espanhol. E ele é só que o autor, ele é brasileiro. Ele se chama Eduardo Viveiros de Castro. Eu não sei se isso, tudo que você estava... Porque dialoga muito, na verdade, é exatamente o que ele vem propor no livro, né? E o livro dialoga muito com tudo que você veio trazendo aí pra gente, né? E aí você trouxe essa questão, né, do ensino, que assim, a semana passada, se eu não me engano, retrasada talvez, a professora na aula de antropologia, ela veio trazer sobre essa questão da decolonialidade, né? E teve alguns pontos que eu achei bem interessante, né, nesse livro. Apesar de não ter lido, eu pesquisei e conversei com uma amiga, né, que leu esse livro, que ela fala francês e tudo mais, e aí ela estava lendo esse livro, eu conheci esse livro a partir dela, na verdade. E aí ele vem trazer um ponto assim que eu achei bem interessante, que dialoga muito com essa questão da decolonialidade, né? Que é essa coisa do sujeito e do objeto, né? E que... deixa eu ver aqui. Eu escrevi aqui. Desculpa, só um minuto. Perdão. Ele fala sobre... aqui. Que o Eduardo ele vem propor um rompimento, né, desse dualismo ocidental, né, que entre sujeito e objeto, com uma coisa com o perspectivismo, né, mas com uma coisa que ele chama do tipo assim, que o mundo ele é composto por agentes, não por objetos. E aí a gente estava tendo aula também de sociologia, ele vem falar um pouco sobre agentes, mas essa parte ficou um pouco confusa para mim. Daí eu não sei se vocês dois, a Flávia, você também entende um pouco disso, mas é mais isso, assim, foi só isso mesmo que eu não entendi muito bem, sabe? Porque de resto, todo o livro dialoga muito com o que você trouxe na aula, muito mesmo. Assim, acho que o livro inteiro, na verdade, dialoga para, assim, uns 30, 40 minutos de aula dá para ler e entender em cima só desse livro. Mas é isso, agradeço, viu, pela aula e... Vocês vão ler Viveiros de Castro também, João. Você vai ficar orgulhoso se visse minha emenda de antropologia, tá? Depois me mostra. Lunara, nossa organizadora também, tá? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Não era bem uma pergunta, queria agradecer, né, o palestrante, muito obrigada, professor, pelas suas contribuições. A gente também quer ter acesso à sua tese do doutorado, estamos muito curiosos, se você puder compartilhar com a gente. Está aberto, está na internet, eu até boto aqui o link depois. A fala do João sobre as perguntas que foram postas aqui. Alguém mais? A gente tem a pergunta do João, os agradecimentos da Lunara. Alguém tem mais alguma questão? Ou a gente pode fazer essa como a última rodada? Tem algumas mãos levantadas aqui. A do José, que é a galera que não baixou mesmo. Tem? Edna Dona Lua. É a Lunara. Edna, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Também para agradecer essa aula maravilhosa e saber que a senhora está cercada de pessoas incríveis, com coração imenso. Eu estou aqui, eu nem gosto muito de entrar para falar, porque eu sempre entro embasbacada com tanto conhecimento que eu tenho adquirido e sabedoria. Me chamou muita atenção a parte do respeito entre nós, enquanto ser humano, e a natureza. E a fala do professor foi muito assim, incrível para mim, no fato de dizer, aquilo que você destrói, ele não é destruído sozinho, você é destruído junto com ele, né? E eu fiquei assim, cara, isso realmente é muito incrível. Então, professor João, primeiro que gostaria mesmo de conhecer o senhor pessoalmente uma hora. O senhor é uma pessoa muito inteligente, trouxe muito conhecimento para nós, né? De sabedoria, de respeito, tanto às outras pessoas que não são iguais a nós, porque seria um mundo muito chato, onde todo mundo é parecido, todo mundo pensa igual, todo mundo muito igual. E me chamou também a atenção que, às vezes, a pessoa fala assim, para ter paz tem que ter guerra, né? E, infelizmente, é assim, né, professor? Que nem o professor falou, é um pouquinho só de paz para poder, como é que se pode dizer?
O que a Irilane falou agora há pouco é a forma de preconceito que a gente tem de não aceitar o jeito que o outro é, que eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter o respeito, não um pelos outros, mas com toda a forma de vida, com tudo aquilo que é humano para eles e para nós. Então, eu quero só agradecer pela aula maravilhosa e pedir desculpa também por tudo que aconteceu com a sua live, né? Desnecessário. Eu fiquei com medo até de ligar o microfone. O Alaildo, na hora que ligou, já estavam falando, corta o Alaildo. Eu falei, Alaildo, pelo amor de Deus, desliga isso aí. Senão vão te tirar dessa live. Ele ficou quietinho aqui. Eu falei, não vou falar nada. Mandei mensagem para as meninas, fiquem caladas, porque o negócio não tá quente aqui. Mas no final deu tudo certo. E obrigada. Só gratidão, de verdade. Obrigada, Edna. Agora, a nossa aniversariante do dia, Emily. Olá, boa noite. Boa noite, professor João, professora Flávia, os colegas que estão aqui presentes. Eu sou muito ruim de fazer pergunta e tirar dúvida em sala de aula, mas eu decidi, eu anotei aqui. Eu não sei se foi respondido previamente ou não, que foi pontuado, né, do estudos anticoloniais, né, dentro dos estudos antropológicos ou nos estudos sociais. Como que se tem um estudo anticolonial se a gente vive em uma sociedade colonizada? Essa é uma dúvida, eu não sei se foi respondida ou não. Não, perdão, se nós vivemos uma sociedade colonizada? Como é que a gente pode ter estudos, como é que a gente pode fazer estudos decoloniais se estamos em uma sociedade colonizada? Né? Se já somos, né? Interessante, muito legal, né? Uhum. Obrigada, Emily. Derliane e, pessoal, quem quiser falar, levante a mãozinha após a Derliane, porque é a nossa última rodada. Pode falar, Derliane. Peraí, só um pouquinho. Se a minha filha não rasgar a folha, eu falo. Estamos com uma participação especial. Dá tchau, Lau. Dá tchau. Dá tchau. Ela tá brava que ela tá com sono. A minha pergunta é que a gente tocou no tópico dos indígenas, da Belo-San, e aí, do mesmo modo que tem o preconceito de dizer que os indígenas são preguiçosos e tal, as falácias já antigas, né, que todo mundo sabe. E aí, o que eu queria saber é que agora, né, com essa questão da Belo-San, o que rola... Agora resolveu dar tchau. O que rola é que os indígenas não estão nem aí para a luta... Beijo. Os indígenas não estão nem aí para a luta sobre a floresta, que tudo que eles querem é saber do lucro e que essa barração do projeto da Belo-San é só até liberarem a verba para eles, né? Então, eu queria saber... Eu não sei se vocês vão saber... vão saber me responder, mas eu queria saber até onde a gente pode dizer o que é preconceito e o que é real, entre aspas. Me dá minha folha. Deu para entender a pergunta? Eu não estou falando nada porque eu estou anotando aqui, mas a pergunta é ótima, na verdade. É isso? Acho que foi a rodada, né? Flávia está mutada, Flávia. Flávia? Está mutada. O José tinha levantado a mão, mas eu não sei se ele ainda quer falar, que eu falei para ele não se demorar muito, que a gente já avançou da hora, não sei se ele ficou triste comigo. Não, José, jamais. Não levo nada para o lado pessoal. Na verdade, a minha pergunta ela tem muito a ver com, talvez, assim, na minha perspectiva aqui, com a da Emily, né, dos estudos decoloniais na sociedade colonial. Porque nesse livro do Eduardo Viveiros Castro, ele vem propor essa questão do sujeito, do objeto, né, e dos agentes. E aí eu não me detive, eu pesquisei aqui, né.
essa questão do agente, né? E na sociedade indígena, eles veem os agentes como todos, né? E aí ele deu um exemplo, né? Por exemplo, o jaguar, né? Ele é um agente ativo na natureza, porque ele caça, ele interpreta o ambiente, ele interage com tudo, com o mundo, né? Então ele não é um objeto, né? E só que ele vem falar que essa proposta dele rompe, né? Com essa questão do colonial. Só que eu não entendi como esse rompimento se dá, sabe? Não sei se dá para entender o que eu... Entende? Uhum. Eu queria entender melhor isso, assim. Só isso. Então, vamos lá. Essa ideia de perspectivismo ameríndio, né? Da forma como eu coloquei, essa ideia de que dentro de vários pensamentos indígenas, dentro de várias cosmologias indígenas, você tem esse ponto de partida de que o outro, que não é humano, tem o seu próprio ponto de vista, e dentro desse ponto de vista ele é humano. Essa elaboração teórica, quem fez foi o próprio Eduardo Viveiros de Castro. O Viveiros de Castro, junto com uma outra antropóloga chamada Tânia Stolze Lima. São eles que inventam esse conceito de perspectivismo ameríndio, que também chamam de multinaturalismo, é a mesma coisa, né? Essa ideia de que na origem todos eram humanos, tudo era humano. E aí, que é diferente da perspectiva ocidental, né? Que parte um pouco do ponto de vista de que no início era tudo natureza. E aí o ser humano ele foi ficando melhor do que a natureza. Ele foi ficando mais do que a natureza, foi ficando humano. Né? E aí, portanto, ele é mais do que a natureza. A função do ser humano é dominar a natureza e é direito do ser humano explorar a natureza, porque ele foi se diferenciando dela. Dentro do ponto de vista de vários povos indígenas, é o contrário. No início era tudo gente. A onça era gente, a montanha era gente, o rio era gente, só que em algum momento isso se separou. E aí a montanha não é mais gente, agora a montanha é montanha, agora a onça é onça, agora o rio é rio, mas no meu ponto de vista. No ponto de vista do rio, o rio é gente. No ponto de vista, a onça é a onça. A onça é gente. E como a onça pode me comer, ela me vê como peixe. Porque eu, enquanto gente, eu como peixe, eu não como onça. Então a onça me vê como aquilo que ela come. Se ela é gente, ela me vê como peixe. É essa ideia de que cada elemento da natureza tem o seu próprio ponto de vista. Essa ideia do perspectivismo ameríndio, ela sofre algumas críticas, porque ela se pretende muito geral demais, muito genérica, né? O Eduardo Viveiros de Castro fala que isso serve para todos os povos indígenas do continente americano. E isso talvez seja generalizar demais, mas o fato é que boa parte dos povos indígenas tem esse tipo de cosmologia, tem esse tipo de visão. E aí, dentro dessa visão, é claro, a ideia de sujeito e objeto se rompe completamente. Né? Porque dentro do meu ponto de vista, eu que me entendo como humano, a onça é o meu objeto de medo, meu objeto de desejo, meu objeto de estudo, a onça é meu objeto. Mas se eu entendo que a onça tem um ponto de vista dela, eu entendo que a onça é um sujeito. E aí é um sujeito de direito também. A onça tem o direito de continuar sendo onça. A onça não existe no mundo para servir a mim. A onça está no mundo porque ela tem o seu próprio ponto de vista, ela tem direito de ser onça. Existe um campo do direito, né, recente, que é o direito, não só pensar os direitos humanos, mas pensar os direitos não humanos. Pensar os direitos daqueles que a gente não enxerga como humanos e que também têm os seus próprios direitos. Né? O Bruno Latour, o antropólogo Bruno Latour, fala de uma assembleia, não sei se é assembleia o termo que ele usa, mas é como se fosse assembleia, uma assembleia das coisas, né? Um parlatório das coisas, onde cada elemento do mundo pudesse colocar os seus direitos e as suas necessidades, né? E aí é claro que para isso a gente precisa ouvir, né? Que o rio não vai falar em português, então a gente tem que saber ouvir o rio, a gente tem que saber ouvir a montanha. E aí, com isso, se a gente rompe com essa ideia de sujeito e do objeto, a gente entende que tudo é agente, né? Tudo tem agência. Dentro da lógica do perspectivismo ameríndio, cada um que é capaz de ter um ponto de vista é agente. E todo mundo, virtualmente, é capaz de ter um ponto de vista. Isso rompe com uma lógica colonial do conhecimento? No meu ponto de vista, tem um potencial de romper, se a gente souber aprender com isso. Eu posso falar que eu sou um pesquisador que rompeu com a colonialidade, agora tudo que eu produzo é absolutamente decolonial? Óbvio que não. Né? Eu sou um homem branco sudestino. Acho que
pouca coisa mais colonial do que isso no Brasil. Mas eu estou tentando, né? A ideia é que, enfim, eu estou tentando ouvir outras vozes, né? Humanas e não humanas. E aí, de vez em quando, a gente leva umas broncas, assim. Teve uma vez que eu fui fazer uma live com uma autora indígena maravilhosa, e eu estava falando muito, e ela me deu um chega para lá, e falou assim, fica quieto aí, quem é indígena sou eu, deixa eu falar. E eu falei, caramba, pode crer, é verdade. Eu estou aqui agindo como o homem branco sudestino que eu sou, que aprendi que a minha fala é importante pra caramba. E estou atropelando ela. Então é importante a gente levar essas situadas, né? Porque, enfim, porque a colonialidade está muito forte dentro da gente. Eu falei do meu aluno que disse que os indígenas são tão evoluídos quanto os seres humanos. É claro que isso foi um ato falho dele, mas é um ato falho que revela muita coisa, né? Essa colonialidade está muito entranhada, né, gente? Então é um esforço diário. Assim como ser antirracista é uma luta diária, ser, né, enfim, misógino é uma luta diária, ser decolonial é uma luta diária também. Não sei se eu te respondi, José, mas eu acho que é isso, é um esforço, né? Por isso que eu coloco contribuições para uma ciência menos colonial, porque em alguma medida ela vai continuar sendo colonial, mesmo que a gente, né, nosso esforço seja escapar disso o tempo inteiro. Lunara, obrigado pelos teus agradecimentos. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também, viu? Foi uma experiência ótima, sempre muito bom atender aos convites da Flávia. Ela sempre... Quero fazer um convite. Faça. O pessoal vai ter uma exposição lá no IF, e aí eu vou participar, né? Vou apresentar uma obra com um filme premiado, chama Iauaidu, Mãe de um Povo. A exibição vai ser no dia 9, e aí convido, né, a turma. Professor, a gente pode mandar foto para você, não sei se vai ter transmissão online, eu aceito. Porque vai ser uma roda de conversa e exposição, mas eu posso mandar o link se eu quiser assistir o filme. O filme foi produzido aqui na região do Xingu. Quero, vai sim. ter também uma exposição, né, que fala sobre o intercâmbio cultural do povo Shipaia Curuaia da aldeia Cujubim, que fica lá na TI Cachoeira Seca. A outra obra que vai ser apresentada é o Quintais do Xingu, que é o projeto Infâncias. É um projeto que eu faço parte, onde mostra diversas realidades de crianças, né, na região da Amazônia, ribeirinhas, indígenas, com um curta-metragem que chama Quintais do Xingu. Ela também vai estar em exposição no dia. Tudo isso está na nossa página do Coletivo Maravaia, quem quiser conhecer mais um pouco sobre exposições indígenas, sobre a diversidade cultural, brasilidades do Rio Xingu. Tudo isso está lá na nossa página, www.coletivomaravaia.com.br. E aí eu já comecei a enviar para algumas pessoas, viu, o certificado das que ficaram até o final aqui. Queria agradecer a nossa turma por ter se inscrevido a tempo, de estar participando, de ter convidado amigos e familiares. Foi uma palestra muito rica, muito bonita. Gostei muito de ter participado. E a gente também vai disponibilizar a aula, tá? A gente vai editar primeiro, cortar aquele momento, e vai estar disponível no YouTube, na página do APA, o Acervo da Palavra Altamirense. Quem ainda não segue a página no Instagram, quem quiser, né, conhecer o trabalho científico do IFPA com o acervo. E quando ficar pronto, a gente também acho que vai divulgar, né? Vai ficar lá no YouTube a aula do professor João Gabriel, tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite. Mulher, é a segunda vez que tu faz isso. A nossa aniversariante está para ser respondida ainda, mulher. Ah, tá. É que eu tô cuidando de menino, com calor e cachorro. Deixa aqui, Lunara. A gente sabe que tu gostou. Deixa aqui, vai cuidar do menino. Respondendo a pergunta da Edna, essa coisa do céu cair sobre todos, né? Isso é, de fato, uma coisa que a gente tem que aprender, né? Ainda. Entender a gravidade disso tudo, né? Acho que tem gente que já entendeu e que, na verdade, está se importando pouco porque está ganhando dinheiro com essa queda do céu, né? Que nem um meteoro, quando estava, né, o meteoro do filme estava vindo para a gente, mas tinha gente que queria ganhar dinheiro com esse meteoro,
tem gente que está ganhando dinheiro com o fim do mundo também. Então, para essas pessoas não é interessante que a gente olhe para cima, né? A Edna falou que queria me conhecer pessoalmente. Eu também quero conhecer vocês pessoalmente. Eu acho que daqui a pouco vou estar em Altamira esse ano que vem, sei lá, em algum momento eu estou aí. Então aí a gente se encontra, vai ser bom demais. E essa coisa desse pensamento de que para ter paz tem que ter guerra e essas coisas, eu acho que não concordo com a ideia de que para ter paz tem que ter guerra, mas ao mesmo tempo eu acho que para ter paz, essa paz tem que ser negociada. Essa paz não pode ser imposta, porque a paz imposta não é paz. A paz imposta é violência, né? E aí eu fiquei lembrando na pandemia, já não lembro mais se foi 2020 ou 2021, acho que foi 2020 ainda, que teve aqueles movimentos nos Estados Unidos que se espalharam pelo mundo inteiro, do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Quando teve aquele assassinato brutal do George Floyd lá em Minneapolis, né? Nos Estados Unidos. E aí uma das palavras de guerra, né? Uma das palavras de ordem que a galera que estava protestando dizia era no justice, no peace. Ou seja, sem justiça não vai ter paz. Isso eu acho que é bem interessante para a gente pensar o que é paz, né? Porque o que esse movimento negro nas ruas estava dizendo é isso que vocês estão chamando de paz não é paz para a gente. Isso que vocês estão chamando de segurança é a gente morrendo. Então, enquanto não tiver justiça, não vai ter essa paz de vocês, porque essa paz de vocês para a gente não é paz. A paz ela só pode existir se ela for negociada. Ela só pode existir verdadeiramente se ela for negociada. A palavra ainda tem um detalhe interessante sobre isso. A palavra paz, a origem da palavra paz, do tronco indo-europeu lá, vem da palavra paga, que quer dizer aperto, que é como se fosse um aperto de mão. A paz é um acordo. A paz é um acordo provisório. E é um acordo entre partes diferentes, que tem que se reconhecer enquanto partes legítimas e tem que fazer parte desse acordo. Se ela é imposta, ela não é paz, né? Emily fez uma pergunta muito legal, que é como fazer estudos anticoloniais se estamos em uma sociedade colonizada? E aí, não sei, não sei a resposta, né? Eu estou tentando, eu acho que um pouco do que eu falei dessas 4 direções que a gente pode tomar para pensar uma ciência menos colonial é o meu esforço de tentar fazer isso. Eu acho que a primeira coisa, como é que a gente tenta fazer um estudo anticolonial, decolonial numa sociedade colonizada? A primeira coisa é reconhecer que somos colonizados. Que o nosso ponto de vista, né, se a gente for brincar nessa história dos pontos de vista aí, do perspectivismo ameríndio, o nosso ponto de vista ele é marcado por essa colonialidade. A gente cresceu aprendendo que determinados valores são melhores do que outros, que a sociedade europeia é a sociedade superior, que o olho azul é mais bonito que o olho preto, que uma sociedade com Estado é mais evoluída do que uma sociedade nômade, que existem primitivos e existem civilizados. A gente aprendeu, sei lá, a gente cresceu aprendendo que a natureza servia para a gente e que fazia sentido você desmatar para você plantar e ganhar dinheiro em cima disso. A gente aceitou chamar a natureza de recurso natural. A gente aprendeu que a floresta não é um mundo que tem os seus próprios direitos, mas que ela é um recurso que eu posso explorar. Eu estou há 37 anos aprendendo isso. Então, desaprender é difícil, né? Desaprender exige um comprometimento e exige aceitar que você está errado, né? Exige aceitar que essas ideias com as quais você cresceu, ideias que são tão caras a gente, ideia de direitos humanos, ideia, né? Se a gente pensar no iluminismo, ideias dos direitos do homem e do cidadão, exige entender que essas ideias também têm as suas complicações e que elas não são tão universais assim e que a gente tem que aprender com esses outros grupos, com esses outros mundos. Isso não é fácil. Eu estou falando isso e aí talvez fique parecendo que eu sou uma pessoa que tem uma escuta maravilhosa e que eu estou sempre aprendendo com todo mundo. Isso não é verdade, não. Eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem, né? Eu acho que o exercício fundamental é se colocar nessa posição de escutar, de aprender com os outros, de aprender com aquilo que é diferente. E se alguém falar uma coisa muito diferente, que soe muito estranha, em vez da gente, né, logo de cara falar assim, não, você está errado, isso aí que você está falando é uma maluquice. Vamos tentar ouvir. Vamos tentar falar assim, cara, e esse ponto de vista que eu nunca tinha parado para pensar? Ele é interessante pra caramba, né? Vamos tentar ouvir mais do que falar, né?
Acho que a base do diálogo é essa. E é isso, e fazer o que a Djamila Ribeiro fez, é procurar outras referências que não são só referências brancas, masculinas, de base europeia, porque aí a gente aprende um bocado. Eu acho que aí a gente consegue chegar lá. Lá, eu sei que eu não vou chegar, mas enfim, acho que as próximas gerações talvez consigam. E Derliane, falando sobre Belo-San, né, e essa ideia que está sendo mobilizada agora, e que já foi mobilizada muitas vezes ao longo da história do Brasil, de que os indígenas, na verdade, essa história de luta é tudo mentira, o que eles querem é ganhar dinheiro, não estão nem aí para a luta, só ficam falando de luta porque acham que podem lucrar alguma coisa em cima disso. E aí, na ditadura era a mesma coisa, você tinha muita gente que falava que a luta indígena na ditadura era só uma forma que esses caras tinham de ganhar dinheiro, que no final das contas tudo que eles querem é ganhar dinheiro. Sobre Belo-San, eu realmente não posso falar, porque eu conheço muito pouco dessa luta. O que eu conheço vem a partir da Flávia mesmo. Assim. Conheci, acho que ano passado, né, quando estive em Altamira. Eu estava aqui no Dia dos Jogos Indígenas, que estava cheio de cartaz de Belo-San. Exato, exatamente. E eu acho que da outra vez que eu vim para Altamira também, teve uma apresentação dos alunos do IF sobre Belo-San, um vídeo que eles fizeram, que foi muito legal, assim, foi quando eu de fato conheci isso que estava rolando, enfim, é uma discussão que eu não domino. Mas esse discurso de que, na verdade, os caras só estão querendo ganhar dinheiro é um discurso que não é de agora, é um discurso antigo. E ele revela uma coisa muito perversa, né, na relação com os povos indígenas, porque, por um lado, você diz que eles têm que deixar de ser indígenas, eles têm que se integrar na nossa sociedade. E aí, se integrar na nossa sociedade envolve dinheiro. Você está invadindo a terra dos caras. E aí, quando você invade a terra dos caras, você está tirando as formas tradicionais de subsistência deles. Né? O sujeito não vai mais poder fazer a forma como ele costumava plantar, como ele costumava caçar, como ele costumava pescar, até porque os peixes estão cada vez em menor quantidade nos rios, as terras não tem mais tanto bicho, porque os bichos estão fugindo, e aí, para você sobreviver, você precisa de dinheiro. Aí, quando o cara aceita o dinheiro, que ele precisa desse dinheiro para viver, tá vendo? É ganancioso demais, e o que ele está querendo é dinheiro. É claro que ele está querendo dinheiro, eu também quero dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, né? Enfim, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Nesse mundo, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E o indígena também precisa. E não é um indígena só também, né? Tem vários grupos indígenas diferentes, e não dá para uniformizar dizendo que todo mundo pensa igual. Assim como aqui dentro da minha casa nem todo mundo pensa igual, dentro do IF nem todo mundo pensa igual. Se a gente pensa os povos indígenas, nem todos os indivíduos e nem todas as comunidades pensam igual. Mas você atrelar diretamente a necessidade de dinheiro a uma ideia de ganância, eu acho muito perverso, porque de dinheiro todo mundo precisa para sobreviver. Eu já dei aula em escola que eu não gostava disso, que eu achava o projeto da escola péssimo. E eu tinha que trabalhar lá, porque senão eu não ia pagar minhas contas. Aí você vai falar, olha, João, aí ele no discurso dele, ele fala um monte de coisa sobre educação, mas dá aula numa escola que não acredita em nada disso. Bem mesmo, porque tinha que pagar a conta, como é que eu vou fazer? Né? Então é isso, a galera precisa de dinheiro. Eu acho que o que a gente tem que tentar fazer é ouvir quem está resistindo. E eu tenho certeza que tem muito indígena que está resistindo contra a Belo-San. Não sei se eu respondi também. Tem, as meninas estão organizadas, já foram para Brasília. Agora teve o ATL, né? As lutas das mulheres indígenas aqui, elas estão vivas ainda. Inclusive, elas fizeram um trabalho magnífico aí em ocupação, mais de 30 dias na FUNAI, conseguiram viajar. Eu não sei se elas tiveram a resposta, porque logo depois fizeram a liberação, né, da licença da... Infelizmente, lembra que a gente estava conversando sobre a utopia? Uhum. A utopia revolucionária? Eu vejo que a gente está longe da utopia, porque quando a gente chega perto, tem pessoas muito maiores, são interesses maiores, eles assinam um documento e passam por cima da vontade do povo, porque estão invadindo territórios. Elas já lutam, as mulheres xicrinhas, elas já lutam aqui contra garimpo ilegal, contra desmatamento, contra violência. E aí agora chega alguém, expulsa ela dos territórios, destrói a mata, destrói o rio, elas não têm mais onde plantar, não têm mais onde colher, não têm mais onde caçar. Toda a subsistência daquele povo acaba comprometida por conta do empreendimento.
infelizmente, eu vejo a luta das mulheres aqui muito forte, né? Mas só que eu vejo que são interesses maiores, né? Tanto que elas fizeram toda essa ocupação, toda essa luta, e foi liberado o licenciamento, vai ser construído, e eles ainda ficam com essa falsa, né, mentira, dizendo um progresso que nunca chega. E a gente viveu isso a vida inteira na região da Transamazônica, um progresso que nunca chega, uma promessa de progresso que eles vêm aqui, tira tudo, vão embora, e a gente fica aqui na miséria, desemprego, desigualdade, violência, fomos taxados como a cidade mais violenta do Brasil por conta do primeiro empreendimento que foi Belo Monte. E o rio você achou muito bonito de ter visto o rio, mas o rio está morto. Você subir mais o rio aí, o rio está morto, não tem peixe, não tem subsistência, o rio sobe e desce, mexe com toda aquela cultura ambiental que os povos indígenas, os povos ribeirinhos. A real é que eles estão desmatando, destruindo e acabando com tudo. A luta indígena é importante, é necessária, e as pessoas não têm noção do impacto ambiental do que é uma água contaminada por mercúrio, que é um metal pesado muito agressivo, que causa morte. E infelizmente, tem pessoas que ainda vão lá atrapalhar a luta dos indígenas, porque também tem um racismo ambiental envolvido, racismo estrutural envolvido. A história da luta dos movimentos sociais e dos indígenas aqui na região da Transamazônica foi em cima de sangue. Toda a luta das mulheres indígenas, das mulheres ribeirinhas, da luta dos movimentos sociais aqui, no entanto, que juntou todo mundo contra esse povo. Eles conseguiram juntar mulheres indígenas e negro, e o pessoal não vai conseguir. Eu vejo assim aquela utopia distante. A Belo San vai sair, vai acabar com o Rio, que Deus o livre, vai acabar acontecendo uma tragédia também. Porque só se você tirar de pessoas dos seus territórios, você já vai estar comprometendo o seu futuro, né? Pois é. João, eu acho que agora a gente já pode estar... Eu lembro que eu falei para você que se a gente chegasse até 10 horas da noite, seria muito custoso para todo mundo, ia ser muito pesado. Faltam 12 para as 10. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado sempre, né? Era para você estar aqui, né? A ideia era que esse encontro fosse presencial, acabou que burocracias do IF não possibilitaram, mas de qualquer forma você não decepcionou aqui e fez essa aula incrível, tá? Muito obrigada, meu amigo. Obrigado a vocês. E daqui a pouco eu estou em Altamira, alguma hora eu chego aí. Valeu, pessoal. Gente, obrigado aí pelas participações também. Um abração e vamos conversando. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.